Bendito seja o nosso Deus, igreja, glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos e com certeza a quem cultuamos nessa noite. Que alegria estarmos reunidos nesse momento em que se encerra o ano de 2017, daqui a pouco nós já adentraremos o novo ano. E nessa noite já, para que nós possamos cumprimentar a igreja, os que nos visitam, sejam bem-vindos que nos visitam nessa noite, o internauta que interage conosco, sinta-se também abraçado. Nessa noite, antes de entrarmos diretamente na palavra, nós podemos imaginar que todos nós que aqui estamos estamos imaginando ou esperávamos que nessa noite nós fizéssemos uma abordagem, como sempre fazemos, como temos feito, como o Yuri fez ontem de forma tremenda, onde e quando a palavra em 90 dos Salmos 12 fala, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, para que não repitamos os mesmos erros, porque sabemos que aquilo que plantarmos iremos colher. Então trabalharíamos aqui o eco, aquelas ações que através de atos, atitudes e palavras temos feito e que retornam para nós de alguma forma. Nessa noite, esse tema, posturas em relação ao ano que entra, novas posturas para um ano novo. Realmente hoje nós, desde o momento do dia 24, da véspera para o dia de Natal, essa palavra foi colocada pelo Senhor em meu coração e realmente, como temos trabalhado a toda a passagem de ano, essa visão de que devemos inaugurar um novo período, que 365 dias são um vácuo, é um vácuo que deve ser preenchido com novas posturas éticas, morais, verdadeiras, para que escrevamos nesses dias uma história melhor para as nossas vidas, debaixo das bênçãos do Altíssimo. Mas nessa noite, nessa passagem de ano, essa nova postura para o novo ano, ou novas posturas para o novo ano, vai se arremeter a posturas um pouco mais concisas, mais visão de palavra. Então, nessa noite, a primeira postura que o Senhor nos deu para que transmitíssemos à igreja, que você vai conferir, é justamente a postura em relação à autoridade. Vivemos uma geração onde a palavra de Deus nos diz que falta fé, que o amor se esfriaria de quase todos. Haveria fé na face da terra quando o Filho do Homem viesse, haverá fé quando ele voltar. Vivemos um momento em que há um descrédito total diante daquela palavra: muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Ninguém crê nisso. A visão é a de que, de toda e qualquer forma, vai todo mundo. Outra, a palavra de Deus, o Senhor diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, de repente, a gente sofre, a humanidade passa por uma crise de desrespeito à autoridade. A autoridade divina é sublime, é gloriosa, é tremenda, e debaixo dessa autoridade divina, todos nós queremos estar. E até aqueles que, porventura, ignorem o assunto que será ministrado para a nossa alegria, irão saber que estão dentro da obediência, dentro como as crianças, como aqueles que não têm essa visão teológica, vão se sentir dentro desse agasalho, dentro dessa proteção de Deus. Então eu inauguro esse primeiro ponto, uma postura chamada nova postura em relação à autoridade. Vemos uma crise de desrespeito à autoridade. Então, nessa noite, amados do Senhor, todos aprendemos ontem, mais uma vez, o Yuri tocou num assunto que já foi tocado por vários pregadores aqui, inclusive por nós, que não é o amarelo, não é o vermelho, não é o branco, não é a cor, não é a figuinha na mão direita, não é andar um primeiro passo para que tenhamos um mundo melhor ou um ano melhor. O ano em si não tem nada, ele é um lapso temporal morto, que não nos dá nada. Nós é que vamos mudar as nossas vidas para que, consequentemente, possamos mudar o ano. Então, nessa noite, a primeira visão é essa: postura em relação à autoridade.
Então eu inauguro com vocês, a maioria das passagens eu irei repetir, mas essa é importante, em 2 Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Postura em relação à autoridade. Versículos de 14 a 17. Leia com os olhos do coração espiritual, igreja. 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, abre-nos o coração, para que entendamos, Pai, esse novo momento, essa nova postura diante da autoridade, para que sintamos a tua bênção sobre nós, para que não caiamos, Pai, naquele ditado popular: em vão servir ao Senhor. Nessa noite, Pai, ilumina-nos e que a tua palavra venha sobre nós, em nome de Jesus. Nesse momento todos sabem que Deus estava estabelecendo uma aliança com Davi. Davi havia guerreado, como bem ontem ministrou o nosso ministro Yuri. Davi havia guerreado, o Natã dissera a ele: o Senhor é contigo, faz aquilo que está no teu coração. E em cada cidade, como falou o nosso amado Yuri, Keila, depois de Maressa, outras cidades, sempre que Davi ia empreender um confronto, ele pedia de Deus uma orientação em relação ao seu inimigo, como guerreiro, como um homem de guerra do Senhor. E Deus dava o momento certo para que ele agisse. Então, em nenhum momento a visão de Davi, guerreiro, pelejador, saiu da autoridade espiritual do Deus vivo. Em nenhum momento. Ele saía de um lugar para outro para derrotar os seus inimigos. Ele não saía de debaixo da autoridade do Senhor. Aqui Deus está fazendo uma aliança com ele, diz: olha, meu filho, e é cheia de elegância, é cheia de ternura, é cheia de amor essa palavra de Deus. Ele não está brigando com Davi. Ele fala: olha, filho, eu vou estabelecer o teu trono será eterno, eu vou abençoar a tua casa, tu guerreaste, tuas mãos derramaram sangue, e eu vou colocar teu filho Salomão para construir a minha casa, o templo, e ele vai estabelecer. Então ele está dizendo para Davi: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem, e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como a retirei de Saul, ele, Deus, retirou a sua misericórdia de Saul, a quem tirei de diante de ti. Dizendo ele para Davi: porém a tua casa, Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então atentemos bem para a visão de Davi em obediência plena a Deus. Não abra agora, apenas ouça. Repito, eu vou repetir algo tremendo. Aqui, em 2 Samuel 7:29, ele diz assim. Davi diz assim para Deus: se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Nesse texto em que Davi está dando ações de graças a Deus, pela aliança que o Senhor fizera com ele através do profeta Natã, ele está agradecendo pelo que Deus disse,
que a sua casa, Davi, será eterna. Eu te agradeço. E nesse texto, por 7 vezes, Davi fala a frase teu servo, teu servo, teu servo, teu servo, teu servo. Em casa você lê o 7 todo de 2 Samuel. Só do versículo 19 em diante, 6 vezes, a 7ª vez, teu servo, teu servo, teu servo. Se pois agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. Ele disse através de Natã. E com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. 2 Samuel 7, 29. A condição de servo passa na vida de Davi por 2 autoridades. A autoridade da investidura que ele recebeu de Samuel e a investidura profética na vida de Natã. Então Davi, em nenhum momento em que pese ser um guerreiro, um batalhador, ele se esquivou da autoridade. Ele era subserviente, ele era servil à ordem abraâmica melquisedeana, e agora pela unção de Samuel, ele se submete a tal ponto, que quando pegou Saul, que tinha a mesma investidura que ele, como pastor, Saul também fora ungido por Samuel. Então Davi o encontra dormindo, eles, os oficiais, torciam que ele matasse Saul, porém Saul errado, já tentaram matá-lo, e ele chega e diz, não, eu não tenho esse direito de tirar a vida do ungido do Senhor. Davi naquele momento não estava olhando, irmão, para o ser humano, para o ser falho de Saul. Ele estava olhando para uma investidura espiritual que ele não podia ir contra, que ele não podia sacrificar, que era a unção de Samuel sobre a vida dele e de Saul. Então ele falou, não, eu obedeço a uma ordem, eu obedeço um comando, e só se Deus quiser, tirará a vida dele. Quem sou eu para tirar a vida de ungido do Senhor? Nesse momento, Deus então fala com ele, e está dizendo, eu tirei a bênção de Saul diante de ti. A minha misericórdia foi tirada dele na tua frente. Porém, em nenhum momento, amados, Davi atreveu-se a ir contra a origem da sua unção. Samuel, que tinha ungido Saul, e como tal, Davi ainda via Saul como ungido. E somente Deus poderia arrancar-lhe, tirar-lhe a misericórdia, ou a vida, ou amaldiçoá-lo. Nunca Davi. Muito bem, então naquele dia, a palavra de Deus diz que o Senhor fala e faz uma aliança com Davi. Davi faz uma aliança com Deus e se resigna. E faz a sua resignação tremenda, porque era seu filho quem iria estruturar, construir a casa. Nesse momento, atente bem para isso. Preste bem atenção. Samuel ungiu tanto a Davi quanto Saul. E o profeta Natã acompanhou Davi de forma profética como boca de Deus. Não abra, em Romanos 13, 7, diz assim, e toda a passagem do 13 fala de autoridade de todos os níveis, amados, todos os níveis. Mas eu pego o último, versículo 7, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Conto-lhes um fato tremendo, que é muito bom. Há alguns anos atrás, minha pastora lembra, alguns irmãos vão de lembrar-se, nós fomos, a igreja foi intimada ao Ministério Público, e as razões não eram ditas nos termos da intimação. Fui até lá no Ministério Público, consciência tranquila, em lá chegando lá oficial, a pessoa que me recebeu, a primeira coisa que eu entendi, que aquela era uma instância onde nós deveríamos tratar como excelência. Isso para o jovem é meio arredio. Ih, bajulação, o cara é meio careta. Não. Isso significa respeito,
honra. E eu fui. Em lá chegando, me adentrar ao ambiente. Marcena foi comigo nesse momento. Aí quando nós sentamos, ela falou assim, abriu e disse: o senhor é o pastor da igreja? Digo, é, Evangélica Fogo Vivo. Ela disse assim: o senhor sabe que há aqui uma reclamação de barulho, de som nas ruas, lá onde vocês congregam, e que crianças, depois do culto, saem correndo, gritando pelas ruas. Era um cidadão, bem aqui desse canto, do lado oposto, e nós respeitamos, amamos muito, tornou-se nossos admiradores. E eu digo: sim, excelência. Quando eu falei sim, excelência, ela me olhou. Eu digo: sim, excelência, a senhora pode, só é isso? Ela disse: não, deixa eu ler. Aí leu, e eu digo: olha, não procede, meritíssima. E ela de novo me olhou, e eu disse: olha, não procede, porque o nosso templo é pequeno, e tem uma acústica. Tem acústica na porta, só quando abre a porta para alguém entrar em momento de louvor. E outra coisa, excelência, a senhora há de convir que onde há criança que sai de um lugar, a criança não é silenciosa, a criança é barulhenta. As crianças saem ao momento que tem. Ela me olhou e disse assim: meu nobre pastor. E eu fiquei olhando para ela, claro. O Marcena não teve direito nem a voz, o advogado entrou calado e saiu calado. E ela disse assim: meu nobre pastor, é uma honra recebê-lo. E eu quero lhe dizer que não haverá investigação. Eu arquivo agora como improcedente essas denúncias. Sabe por quê, meu nobre pastor? Eu digo: pois não, meritíssima. Ela falou: olha, no condomínio em que eu moro, ninguém sabia que eu era juíza, e houve lá uma confusão por causa de crianças que gritavam. E era uma senhora iracunda, queria que as crianças calassem a boca, e fez uma confusão, ia processar todo mundo. E nesse dia eu ia descendo, meu nobre pastor, e ela encontrou comigo: a senhora não está vendo? Ela disse: senhora, eu estou, mas onde é que criança não faz barulho? A senhora precisa de um tratamento psiquiátrico. Eu lhe recomendo. A senhora está se irando contra crianças. E ela falou: pois é, meu nobre pastor. Irmãos, aí eu falei assim: não carece a senhora me chamar de nobre, nem de honrada. Ela disse: negativo. Eu sou evangélica e a Bíblia manda eu lhe honrar. Irmãos, ela falou com segurança, mas quando ela percebeu o meu tratamento de reverência a ela foi tocada. E a quem honra, honra. Esse último termo é ao teu ministro, ao nosso ministro, a autoridade espiritual que está sobre nós. Preste bem atenção. Em Jeremias 33, 15, está escrito assim: naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Ele está falando aqui, meu irmão, da genealogia de Davi, que foi totalmente obediente a Abraão, que submeteu-se à ordem de Melquisedeque e que entrou na genealogia de Cristo. E ele é chamado em Apocalipse de a raiz de Davi. Queres ser abençoado, igreja? Queremos ser abençoados? Submetamo-nos à autoridade de Deus. Cuidado, há muita gente, não aqui em nome de Jesus, mas por aí, televisão, rádio, falando: Deus é poderoso, só amo o Senhor. Ou seja, tem raiva de todo mundo, mas só amo o Senhor. Isso não existe, igreja. Não podemos amar a Deus a quem não vimos, se não amamos aquele a quem vemos, o homem. Então Davi, nos dias e naquele tempo, naqueles dias e naquele tempo, farei, diz o Senhor, brotar a Davi renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. O renovo que partiria de Davi, executaria sobre a terra a justiça e juízo, o seu ungido, o seu filho Jesus, que submeteu-se, sendo batizado por João Batista, para tornar-se então membro de sua igreja, para tornar-se revestido da autoridade,
e então exercitar o seu ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nesse momento, olha o que diz Jeremias 33, versículos de 20 a 22. Só ouça. Assim diz o Senhor: se puderes, olha lá, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo, de tal sorte, que não haja nem dia nem noite, olha que coisa tremenda, a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, amados, não é todo mundo. Deus não está preocupado, irmãos, com número. Ele morreu por todos. Ele deu sua vida por todos. Mas ele sabe que o seu sacrifício só foi suficiente para salvar alguns. Muitos serão, poucos serão os escolhidos. Tem que se submeter a essa ordem. Zacarias 12:8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Deixa eu dar-te uma notícia. Seremos arrebatados, morreremos em Cristo, seremos arrebatados, voltaremos com Ele, reinaremos 1000 anos. E nesse milênio, tu sabes qual será a capital do mundo? Jerusalém. Está lá. Foi agora acessada. Você sabe quem será o príncipe, o rei em Jerusalém? Professores do milênio. Davi será o nosso rei, queridos. Nós todos em corpos de glória, como milícias e ministros de Deus, imortais, todos gloriosos como ele. No milênio, capital do mundo, Jerusalém, rei, príncipe, Senhor, Davi. É promessa de Deus pela sua obediência, pela sua reverência à autoridade, queridos. Então Davi será rei em Israel e a casa de Davi será como o próprio Deus, porque o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, estará diante dele. Que coisa gloriosa, que coisa magnífica. É nós entendermos, amados, que não é preciso que as nossas crianças tenham isso na mente, que não é preciso que nossos idosos dominem esse assunto, mas há que haver somente obediência. E o Senhor te abençoará. O Senhor te abençoará com as bênçãos de Davi, seu servo. Sabe o que ele diz para os israelitas que profanaram o nome dele? Eu farei isso por amor do meu nome e por amor de Davi, meu servo. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa preciosa. Amados, sem autoridade espiritual, sem a reverência, o respeito devido à autoridade espiritual, amados do Senhor, não nos iludamos. O Senhor não nos reconhecerá. Ele só quer o teu amor, Ele só quer a tua ou o teu entendimento. Cuidado, amados, sobre quem abençoa a tua vida. Cuidado, amado, qual é o espírito que tem profetizado bênção sobre sua vida. Você aceita, ora, porque se for maldição, o Senhor o Senhor por te amar, converte aquela maldição em bênção para ti e devolve àquele que te abençoou de uma forma tremenda. Preste bem atenção. Entenda isso. Preste atenção. Apocalipse 2:26. Ao vencedor, que guardar até o fim. Ao fim, não é o fim. Olha que coisa linda. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Igreja, o Senhor quer te dar, nos dá autoridade sobre as nações.
E aí vem a visão evangelística linda, profunda. Irmãos, o Senhor abençoa. Ele está falando ao vencedor que guardará até o fim, ao fim, as minhas obras, obras de salvação, obras feitas em obediência, obras feitas em retidão. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, nessa noite, nós vamos daqui a pouco romper um ano convictos de que estamos debaixo da autoridade, acima de tudo, de Deus. Ele é, meu irmão, como ministrou o nosso Yuri ontem, ele é inabalável. Ele nos gera uma confiança inabalável. Ele é o único Deus, ele é o nome que está acima de todo nome. Mas reparem que ele tem uma ordem. Entendamos que ele tem diretrizes. Ele é um Deus de decência e ordem. Ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de decência e de ordem. Preste bem atenção nessa noite. Já estaremos orando com você, por nós. Repare bem. Entenda, ouça, Ezequiel 34, de 23 a 24. Suscitarei, significa levantarei. Suscitarei para elas, são ovelhas, um só pastor. E ele as apacentará, o meu servo Davi, ele lhes servirá. Olha que coisa linda. Ele lhes servirá de pastor. As ovelhas de Israel, lá em 34, de Ezequiel, veja em casa, o Senhor fala de ovelhas. Ovelhas de Israel, ovelhas do mundo e ovelhas do milênio. Ele fala com os três. E ele está dizendo aqui, olha que coisa linda. Suscitarei, levantarei para elas, essas ovelhas de Israel, um só pastor. E ele as apacentará, o meu servo Davi. Ele lhes servirá, apacentará e será o seu pastor. Depois, ele vem no versículo 24. Eu, Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, das ovelhas de Israel. Eu, o Senhor, o disse. Ele está dizendo, eu disse, que Davi será o meu príncipe, o meu principal, aquele que vai reinar sobre a sua cidade, a cidade de Davi lá atrás, pela sua obediência, pela sua reverência, pela sua total rendição à ordem do corpo. O corpo de Cristo é universal, é tremendo, está lá em Hebreus, universal, Assembleia dos Santos. Essa Assembleia Universal dos Santos, essa Assembleia obedece uma ordem abraâmica, uma ordem de Deus, uma ordem original, uma ordem que nos traz regozijo. Nessa noite, queridos do Senhor, amada igreja do Senhor, eu peço para que nós possamos arrematar e depois orar. Você pode acompanhar se quiser, se não apenas ouça. Mateus 22, de 41 a 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como? Pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos, ou os teus inimigos, por debaixo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Em Marcos diz que a maioria que estava ali ficou maravilhada. Sabe o que ele quis dizer, queridos? Eu não tenho princípio nem fim de dias. Eu não sou filho de Davi. Como é que Davi então disse o Senhor ao teu Senhor? Eles não entenderam, eles não responderam, eles não entenderam a dimensão. O que é que o Senhor estava dizendo para eles? Eu, apesar de Deus, sou filho de Davi. Submeto-me à ordem de obediência de Davi, que obedeceu à unção de Samuel, tanto em sua vida como na vida de Saul. E não quis tirar-lhe a autoridade, porque ambos tinham essa investidura.
Amados, uma notícia para você. Todos nós aqui estamos debaixo dessa investidura espiritual. Todos nós. Todos nós estamos debaixo desse corpo. Somos membros deste corpo. O Senhor nos diz que devemos entender isso para que discernamos o mal, o bem e que possamos marchar abençoados. Nessa noite eu quero te dizer, eu, tu, nós estamos debaixo de Deus, de uma autoridade divina, exposta, expressada e mostrada por Deus. O que significa isso? Eu, pastor Afrânio, jamais vou admitir que alguém chegue comigo e diga: pastor Afrânio, a Lúcia está em descrédito. Ela não tem credibilidade. Meu irmão, na hora eu vou dizer: olha, você respeite uma autoridade de Deus. Imagine os meus pastores, imagine os meus líderes. Irmão, nós defendemos a investidura que há sobre nossas vidas. Quer ser abençoada, igreja? Ama o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E não deixe jamais que a investidura espiritual que há sobre a tua, a minha, a nossa vida, seja descreditada, seja posta em xeque. Isso é um pecado gravíssimo. Isso é terrível, irmãos. Então não deixe. Chegue logo, acompanhe logo, testemunha, vamos orar. Não deixe, meu irmão. Porque o Senhor vai te abençoar ricamente. O Senhor vai te abençoar poderosamente. Pode ter certeza disso. O Senhor nessa noite quer romper o teu ano e quer romper na tua vida. Eu tinha mais 3 tópicos e sabia que não daria tempo. Mas essa primeira postura, a postura em relação à autoridade, tem que ser, queridos, alimentada em nossas vidas. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos não suportariam a sã doutrina. Não suportariam, meus amados. Então, eu me submeto à autoridade dos meus pastores, porque os ungi, e ai de mim, se for contra a minha própria investidura, que vem de Abraão, que vem de Deus, que vem de Melquisedeque, que se fez carne e que morreu por nós numa cruz. Seria louco. Estaria lutando contra a obra de Deus na minha vida, queridos. Então, nessa noite, por que eu estou falando isso? Pastor, a maioria de nós temos sido obediente. A maioria tem sido obediente. E é obediente, queridos. Então, nessa noite, igreja, nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos que você, além de tudo aquilo que pregou o nosso ministro Yuri, que temos pregado, pastor Gabriel, nos finais de ano, temos dito, irmão, é preciso renovar, é preciso não nos conformarmos com esse século. Óbvio, isso é fichinha, tem que ser feito, isso é maravilhoso. Mas nessa noite, nós estamos desafiando o inferno a que ele se afaste da igreja do Senhor. Que ele não toque na autoridade espiritual que está sobre a igreja, que foi respeitada por Davi, que foi respeitada por todos os homens de Deus, que são enaltecidos por Deus por isso. Quantos querem nessa noite receber essa bênção sobre suas vidas? Quantos querem? Amém? Então fique de pé, igreja, já para se preparar para irromper em louvores. Nessa noite, queridos, vamos orar. Nessa noite vamos orar. Eu gostaria que você, caso você não tenha intimidade ou não seja bom, mas que um colocasse a mão no ombro do outro. Se possível, queridos, coloque a mão no ombro do seu amado. Queria que a minha pastora viesse aqui. Pastora, pode vir. Senhor Deus, não somos nada, Pai. Cada um de nós não passa de um caco de barro entre outros cacos. Não temos nenhum merecimento, Pai. Bem nenhum procede de nós, mas do Teu amor,
da tua graça que nos alcançou, da tua graça regeneradora que não depende de nossos méritos, mas que tu, Senhor dos exércitos, nos alcançou e nos estabeleceu ordem, decência para que caminhássemos e para que observássemos normas, mandamentos, preceitos e principalmente, diz a tua palavra, o mandamento que nos amemos uns aos outros como o Senhor nos amou. Nessa noite, Pai, todos nós, uns para com os outros, profetizamos bênçãos na vida de nosso irmão. Senhor, toda amargura, tudo que não vem de ti, toda e qualquer seta de rancor, de maledicência, de amargura, Senhor, tira em nome de Jesus. E no meio do teu povo, Pai, que não valha encantamento, que não valha, Pai, o levantar-se contra a autoridade do teu Espírito. Segundo a tua ordem, segundo a tua determinação, nós te pedimos, Pai, um ano de bênçãos sobre nossas vidas. Como assim? Que nós estejamos inconformados com esse mundo, que possamos renovar a nossa mente, que possamos plantar um bom plantio de fidelidade, de amor, de respeito, de honra, de obediência, para que retorne para nós as tuas bênçãos infindas, e que já, Pai, tenhamos esse encontro glorioso, e que nenhum de nós seja afastado, envergonhado, mas que todos recebamos a palavra: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está reservado desde a fundação do mundo. Senhor, em nome de Jesus, queremos a bênção, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, vamos aplaudir esse Deus? Hoje falamos um pouquinho sobre milênio. Amanhã, convide. Amanhã, venha. Amanhã terá uma palavra linda: arrebatamento, consolo e esperança real da igreja. Outra palavra que eu tenho certeza que nos será gloriosa. Amém, glória a Deus. Palavra tremenda. O que é incrível é que o Senhor veio ao mundo para mudar o homem. Amém? Amém. Para que nós fôssemos transformados por Ele. Amém? Mas a questão do ser humano, do homem, do eu, é que nós queremos mudar Deus. Nós queremos que Deus haja da nossa maneira, faça as coisas como nós queremos. Ele não veio para isso. Ele veio para transformar a nossa vida. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Ele é Deus, Ele é Senhor absoluto. Ele não muda. O reino dele, Ele é sempre eterno. Que nós possamos declarar isso essa noite. Nós possamos declarar, Pai amado, pode o mundo inteiro se abalar, pode o mundo inteiro querer se espernear, mas Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és absoluto, Tu não mudas, Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre, porque Ele é Deus. Amém? Amém? Nós possamos declarar isso com todo o nosso coração, que o nosso Deus é Senhor. Se puder ligar o teclado, eu agradeço. Tá ligado? Amém. Glória a Deus. Esse negócio aqui. Esse trem aqui. Glória a Deus. Que nós possamos essa noite fazer uma reflexão da nossa vida, amém, irmão? Amém. Nós possamos olhar para Deus realmente e dizer: Senhor, Teu reino é eterno, Pai amado. Tu és Senhor absoluto da minha vida e eu quero estar em Ti todos os dias. Que você possa declarar isso essa noite. Aleluia, Pai. Levante suas mãos. Pra quê? Tu és o Senhor.
queremos ser transformados por Ti todos os dias da nossa vida. Por isso, eis-nos aqui na Tua presença. Realiza sempre Teus milagres, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Então, pastora Frane.